com janeiro já batendo aqui na nossa porta, a gente volta a falar com o Arthur, que vai nos traçar um panorama completo, né, sobre a projeção das chuvas e das temperaturas para o primeiro mês do ano. Quem plantou mais cedo já começa a colher no fim de janeiro, algumas áreas. E aí, como é que vai ficar o tempo, Arthur? É bem chuvoso a princípio, né? Então, quando a gente pensa, né, antes de adentrar janeiro, né, como é que está essa umidade do solo? Então, a gente percebe que o retorno da umidade contemplou grande parte da região centro-oeste, pontualmente algumas áreas aí do norte de Mato Grosso, áreas de fronteira do Paraguai com Mato Grosso do Sul um pouco mais seca, e claro, né, a região mais seca no momento é justamente a faixa leste da região nordeste, mas como a gente avisou, né, a chuva vai voltar para essas áreas. No Rio Grande do Sul, regiões do sudoeste já, né, com sintomas de déficit hídrico, porque tem chovido pouco, mas quando a gente olha no panorama geral, houve sim um cenário de melhora. A chuva tem avançado para o norte do Pará, porém áreas ainda da faixa sudoeste da região precisa de chuva mais elevada. Então, quando a gente olha para o mapa de anomalia de chuva para o mês de janeiro, que significa o quê, né? Onde está branco, significa que a chuva deve ficar dentro da média, onde está verde, significa que a chuva fica acima da média, e onde está, né, mais marronzinho, significa que a chuva fica abaixo da média. Então, aqui a gente vai ter que passar aí um panorama ponto a ponto, já que, quando a gente pensa na região sul, não deve ter chuva acima da média no Rio Grande do Sul. Ela deve ficar aí dentro ou abaixo da média, já que os sistemas vão ficar mais atuantes no Brasil Central. Mas, no geral, a tendência é de uma boa umidade tanto para Santa Catarina quanto também para o Paraná. Então, atenção mais para uma restrição hídrica somente para o estado do Rio Grande do Sul nesse mês de janeiro. Quando a gente sobe e olha para a região sudeste, a tendência é que a chuva já fique mais adentro da média, não tão abaixo da média assim. Então, como choveu bem no mês de dezembro, não vai ser uma umidade que vai faltar para os cultivos, pelo contrário, vai ajudar o produtor a realizar o manejo do solo, tratamento fitossanitário e também, né, ajudar com a luminosidade, principalmente para os cafezais que recém, né, saíram de uma florada. Então, a tendência também é boa para a região sudeste no mês de janeiro. Adiantando um pouco, né, estamos falando de janeiro, falando de colheita também. Fevereiro o cenário inverte, né, tem muita chuva vindo aí para a região sudeste, isso pode atrapalhar os trabalhos em campo, como também deve ser o panorama da região centro-oeste. Veja que aqui sim, né, Mato Grosso, Goiás, né, com chuva ainda acima da média, isso vai prejudicar os trabalhos em campo, porque a colheita, há regiões que já começaram a colheita em Mato Grosso e deve se intensificar aí pelo mês de janeiro, e a tendência, né, é que o cenário não mude. E quando a gente fala dessa chuva acima da média na região, estamos falando aí de chuvas ainda que passam de 200, 250 milímetros em 30 dias. Em Mato Grosso do Sul, apesar da chuva ficar abaixo da média, mas são chuvas ainda que ficam acima de 100, 150 milímetros, e não só vai ajudar a aliviar um calorão na região, ajuda a recuperar as pastagens e também ajuda no desenvolvimento dos cultivos. Então, para o centro-oeste, o cenário mais preocupante é para Mato Grosso e Goiás, porque não só vai ser o mês de janeiro chuvoso, mas isso vale para fevereiro e março. E aí, como o produtor já atrasou o milho segunda safra devido ao calorão, ao atraso da chuva, quase que eu falei ano passado, a gente ainda está nesse ano, mas vai ter uma janela, né, uma janela para o milho segunda safra mais restrita. Então esse vai ser o grande problema do produtor, Priscila. Janelas curtas, porque a chuva, pelo menos no centro-oeste, ainda não para. Ou seja, né, ele vai ter que arranjar um tempo aí mais hábil para conseguir tirar essa soja do campo, tirar o milho verão, para depois colocar essa segunda safra, já que vai chover bastante. E falando do Nordeste, você quer deixar alguma dica aí para o nosso produtor? Então, quando a gente olha para esse mapa aqui, o produtor, né, contemplando o Nordeste, com o Tocantins também, né, pegando aqui o interior do Mato Piba, já olha esse mapa e já fica preocupado, né, chuva abaixo da média, mas não tem que se preocupar porque a chuva não vai ficar abaixo da média, né? Que a gente fala, às vezes os modelos eles vão se ajeitando, então eu já estou aqui adiantando o que vai acontecer. A chuva vai ficar acima da média em todo o Mato Piba e região nordeste do país. Isso porque a zona de convergência intertropical às vezes está descendo, a gente vai ter também mais ativa no mês de janeiro a oscilação Madem-Júlia, que quando, digamos que monta esse combo, né? A oscilação Madem-Júlia e a zona de convergência intertropical, é mais chuva para a região, e chuva volumosa, né? Estamos falando aí de chuvas que vão contemplar o Nordeste de 100, 150 milímetros, o que não só vai ajudar nos cultivos já em desenvolvimento, mas como também praticamente vai reverter o quadro de déficit hídrico em todas as áreas. E a tendência é que isso se mantenha em janeiro, fevereiro. E aí,
mesmo problema do Centro-Oeste, essas chuvas se estendem para março, também podendo prejudicar o produtor na região Nordeste no período da colheita, ou seja, novamente, o problema da chuva. E no Norte, a tendência é da chuva ficar acima da média na região do Amazonas, Acre, Rondônia, um pouco abaixo da média no Pará, mas a chuva é volumosa também no estado do Pará, então o produtor paraense não precisa se preocupar. Quando a gente pensa na temperatura, temperaturas aí levemente acima da média, tá? Porque o período chuvoso ele ajuda a inibir, né, as temperaturas elevadas, mas que temos aí do problema dos oceanos aquecidos, essa laninha que está tentando vir, então a gente tem, né, que somar todos esses efeitos. Então o produtor ele tem que ficar atento à seguinte situação: não é porque agora a gente está com esse verão mais brando e mais chuvoso que a gente não vai ter problemas, né, pensando já para a próxima safra, porque a temperatura ainda segue elevada e, né, depende muito da questão da laninha, né, se formar ou não, né, teve esse atraso. Então, no geral, pensando agora a curto prazo, o problema do produtor é aproveitar, né, por isso ele tem que acompanhar a previsão do tempo aqui no Canal Rural, saber a janela de tempo firme. Na época da colheita não vai ter jeito, vai ter que trabalhar 24 horas, porque as janelas, tanto para o plantio do milho segunda safra, quanto para fazer a colheita, vão ser curtas. Ou seja, o mais importante aqui é que esse marronzinho do Nordeste não é tão marronzinho assim, é mais verde. Exatamente, tem chuva boa chegando para o pessoal. Tá joia, Arthur, obrigado e até amanhã. Até amanhã, Priscila, uma boa tarde para você que nos acompanha.